bem, pessoal? Começando hoje com muito orgulho esse projeto incrível do nosso querido Jornal do Comércio, né? Aí, ó, empresa com mais de 90 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul. E hoje estreia o JCast, né? Um produto, como eu falei, do Jornal do Comércio. E o programa que faço aqui com o maior orgulho é o Conecta com o Ico Thomas. No caso, o Ico Thomas ou eu. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. E para estrear o programa, uma entrevista muito interessante, hein? Tava conversando com o seu Riberto José Barbaneira, que é diretor-presidente da CE Equatorial, um pouquinho antes de começar o programa. E um cidadão divertido, um paulista que já correu esse Brasil inteiro aí, muito simpático. Conversei Obrigado. aqui 10 minutos com o seu Riberto, parece que já somos amigos há muito tempo, assim, porque é realmente muito simpático. Olha, muito obrigado por ter aceitado aí o convite do nosso JCast aqui do Jornal do Comércio, viu? Boa noite, Ico. Boa noite a todos. Assim, sou eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana do Jornal do Comércio, uma entidade, como você falou, tradicionalíssima, séria, e nós temos que prestigiar. E, sem dúvida alguma, um espaço para um bate-papo, alguma coisa assim que a gente possa levar de uma forma descontraída, informações para as pessoas, para a sociedade em geral, para os nossos clientes que sempre tem, né, muita dúvida, muita curiosidade. Muito obrigado pelo espaço aberto aqui e pela honra, né, de estar aqui no primeiro programa desse projeto do JCast. E vamos lá, vamos contribuir ao máximo. Me conta um pouquinho da sua história. Veio de São Paulo, mas já foi parar em Tocantins e também em Goiânia. Me conta um pouquinho de quem é o seu Riberto, por favor. Vamos lá. Bom, o Riberto é um natural de Rio Claro, interior do estado de São Paulo, que é ali na região de Campinas. Eu sou filho com ascendência espanhola e italiana, tenho uma mistura, e português também, tem uma mistura aí. Um único irmão, eu sou o caçula de 2 irmãos na família, atualmente com 59 anos. Muito cedo eu despertei interesse por eletricidade, fiz minha escola fundamental, meu 2º grau, fiz o colégio técnico em eletrotécnica. Depois eu adentrei para a carreira profissional, que eu já falo um pouquinho dela. Fui nascido e criado ali no interior de São Paulo, em Rio Claro. Posteriormente eu me casei, tive 3 filhas, todas mulheres, só tem mulher lá, então eu prefiro ser feliz do que ter razão, não é uma questão mais de opção. Mas sempre me falaram que quem tem filha, é uma bênção. Isso eu escutei uma vez. Ter filha mulher é uma bênção, não é para qualquer um. Interessante isso, né? Eu concordo. São 3 mulheres, 3 meninas. Olha e assim, aí. E naturalmente a filha, dizem, né? E eu acho que eu sou um pouco testemunha disso. A filha mulher, ela tem um apego com o pai muito forte, né? E o carinho é outro. O homem é tudo meio de qualquer jeito. A mulher não, né? A mulher é com muito carinho e tal. E aí, criado lá, como eu falei. E aí a gente, aos 17 anos, na verdade, eu dou início à minha vida profissional, quando eu entrei fui aprovado num concurso público para ser estagiário na Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, que era uma empresa estatal, concurso público, assim como a CE era até 3 anos atrás aqui. E iniciei minha carreira, colégio técnico, curso técnico, comecei a fazer essa carreira. Depois de 4 anos trabalhando como técnico, eu quis fazer engenharia. Na época não havia engenharia elétrica noturna, período noturno, no interior de São Paulo. E eu fiz uma transferência para São Paulo, capital. Fui morar na capital, fiquei 5 anos morando na capital durante o meu curso de engenharia. Depois me formei engenheiro, voltei para Rio Claro. Continuei trabalhando em Rio Claro e depois começam as minhas mudanças de cidade no meu objetivo de construção de carreira. Então, para correr atrás e para fazer a minha carreira, eu fui mudando muito. A minha mudança aqui para Porto Alegre é a 18ª cidade que eu moro. Olha só. Depois que eu iniciei a minha vida profissional, né? Fora o período anterior junto com meus pais. Mas assim, depois que eu iniciei a minha vida profissional é a 18ª cidade que eu moro. Mudei muito em São Paulo, estado de São Paulo. Em 1998 veio o programa de privatização do setor elétrico.
parte da empresa, que é aqui no caso a CED, né, a parte da distribuidora, lá de São Paulo foi privatizada, se transformou numa empresa chamada Electro, que existe até hoje, opera até hoje no interior do estado de São Paulo, e eu dei continuidade à minha carreira ali. E fiquei até 2007, finalzinho de 2007. Foram 23 anos aproximadamente. Quando chega em final de 2007, eu recebo um convite para trabalhar na CPFL, é um outro grupo, que por sinal é o grupo que detém as ações aqui da RGE, da nossa co-irmã aqui. Fui para a CPFL, trabalhei na CPFL até 2014. 2014, eu fui convidado para assumir a presidência da empresa no Tocantins, por um outro grupo que atua no setor, o Grupo Energisa. Fui para lá, morei 2 anos, de 14 a 16. Depois de lá, me convidaram para assumir o Mato Grosso. Mudei para Cuiabá, fiquei praticamente 7 anos, quase 7 anos em Cuiabá. E ao final do ano de 2022, eu recebo então um convite do Grupo Equatorial. O Grupo Equatorial tinha acabado de adquirir aí ali em Goiás, a Enel Goiás, né? Foi uma operação em 2022. E eles, acompanhando ali a minha carreira no entorno, aí Mato Grosso, Tocantins, me convidaram então para ir para Goiás. Eu fui para Goiás, deixei o Grupo Energisa, aceitei o convite para Goiás, fui morar em Goiânia. E eu fiquei 7 meses em Goiânia. Foi quando em junho de 2023 tinha ocorrido um temporal muito forte aqui, alguns problemas. Julho esse temporal se repetiu. Em agosto, o conselho da empresa me chamou e falou, olha, nós vamos precisar de você em Porto Alegre. E eu falei, mas fazem só 7 meses que eu estou em Goiânia, né? Falou, mas o desafio é Porto Alegre. Eu falei, ok, então vamos para lá. E em agosto, dia 10 de agosto, eu cheguei aqui para ser apresentado como novo diretor-presidente, em sucessão ao presidente anterior, e assumi, né, a direção da empresa. E desde então, muita chuva, muito ciclone, muito vendaval. Os colegas da empresa já me acusam de eu ser o causador de tudo isso que tem acontecido. Que barbaridade, porque coincide. como dizer aqui. Eu cheguei em agosto, eu tinha vivenciado o temporal de julho aqui, mas eu vim em definitivo em agosto, teve o temporal de setembro, teve o de novembro, muita chuva em dezembro, aquele muito forte em janeiro, aquele ciclone concentrado em Porto Alegre, depois março e agora esse terrível que aconteceu aqui no estado em maio. Então rapidamente, essa é um pouco da história. Mas eu tenho certeza que escolheram bem, viu, falando com o senhor aqui, porque é uma pessoa que conhece várias culturas, não tem medo, pelo que eu noto, de desafios. Não, então, a minha trajetória tem sido marcada por isso, na verdade. Parabéns, escolheram Obrigado. bem a dedo, com certeza. E todas as pessoas que estão à frente, né, num cargo ou público ou não, quando acontece esse tipo de catástrofe, né, estão sempre na alça de mira, como dizem, né? Sempre na alça de mira. Deve ser bastante difícil a gente, porque todo mundo que está num cargo quer fazer o bem, mas às vezes por tudo que comento eu falo, penso que a gente quer fazer o mal. Não, ninguém tá aqui para fazer mal para ninguém. Então, né, o seu Roberto tá aqui para solucionar as coisas, mas chegou num turbilhão, né? É um grande desafio, né? Como eu disse, a minha carreira, eu tenho 42 anos de setor elétrico, eu entrei no setor aos 17 como estagiário, com 18 eu fui um outro concurso público, eu fui efetivado como eletricista, né? Então eu fiz a minha carreira dentro da distribuição de energia elétrica no país, no setor elétrico brasileiro, tendo a feliz oportunidade de passar por todas as áreas de uma distribuidora. Isso traz para a gente um expertise, um conhecimento, uma experiência que a gente tem que usar da melhor maneira possível. E sempre num setor que é uma vidraça, né? O setor elétrico, a gente costuma dizer que o nosso cliente ele percebe que nós existimos em 2 momentos, quando falta energia e quando chega a fatura de energia em casa. Né? Mas o conforto, a comodidade de você apertar um botão em casa, a luz acender, ligar um ar-condicionado, isso passa aqui despercebido até. Mas é o nosso papel, é trabalhar nos bastidores da melhor forma possível
E a minha carreira, nesses 42 anos, tem essa história de ir para locais que precisam ser transformados, ir para locais onde tem desafio que se apresente para fazer essa grande transformação. E é com esse propósito que a gente chegou aqui para contribuir. Quando o senhor chegou, qual a situação da CE no momento? E o senhor esperava isso que encontrou? Como é que foi essa experiência aqui no Sul? Na verdade, está sendo, melhor dizendo. A gente, 42 anos de setor, a gente acompanha o setor elétrico no Brasil todo. O setor ele é muito unido e tal. Então a gente já conhecia a CE de longa data, acompanhando, a gente sabe como é que as coisas acontecem. Mas quando eu chego aqui, vamos lembrar, né? Eu chego aqui em agosto do ano passado, nós já tínhamos 2 anos de Grupo Equatorial aqui, porque foi privatizado lá em julho de 21, que a Equatorial assumiu a operação. E nesses 2 anos começou um trabalho de transformação da empresa, de transformação cultural e uma série de necessidades que haviam identificado e que eram necessárias de serem feitas. Quando eu chego aqui em agosto do ano passado, a gente encontra uma empresa que ela estava fortemente criticada por toda a opinião pública, e a gente entende os motivos dessa crítica naturalmente, porque você tinha uma degradação natural do ativo todo. Essa rede elétrica que atende a esses 72 municípios da área de concessão da CE Equatorial era um ativo que há muito tempo não vinha sendo mantido como precisa ser. A distribuição de energia elétrica é um negócio de capital intensivo. É muito capital, é muito investimento para você expandir, porque naturalmente as famílias vão melhorando, o nível de renda vai melhorando, as famílias vão adquirindo, o consumo de energia vai aumentando. E para você fazer toda essa expansão e, além disso, manter a qualidade, precisa de muito recurso, né? E isso não vinha acontecendo já numa série histórica de bastante tempo, face à deterioração da empresa, por questões outras. E quando a gente chega, a gente se depara com um ativo bastante depreciado. Eu costumo dar alguns números que, para mim, simbolizam bem o que era o contexto. A gente encontra a concessão tem aproximadamente 800 mil postes para atender a toda a população, 560 mil, 70% é de madeira e está apodrecido. Transformadores das nossas subestações que têm a responsabilidade por fornecer energia para a população, 70% estavam sobrecarregados, então já não suportavam novas cargas. E também, quando você tem que usar a capacidade remanescente de um transformador desse para poder fazer transferências de cargas, desligou aqui, transfere para quem deu um problema aqui, transfere para o outro que vai atender, o outro está sobrecarregado, você não consegue transferir, e aí aquilo que poderia ser muito rápido acaba sendo demorado porque tem que esperar consertar o problema para depois ligar. E além disso, um dado assim que chamou muita atenção nossa, é que lá em 2000, um ano antes da CE adquirir, nós tivemos o ápice da pandemia da Covid, e lá houve uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de que as agências preocupadas com a questão de saúde pública pudessem ser fechadas. Elas ficaram 90 dias fechadas no Brasil todo e reabertas, depois de 90 dias. Nós chegamos aqui um ano depois, todas as agências permaneciam fechadas e os clientes não tinham onde recorrer para ser atendido. Então, a gente também reabriu isso de imediato. Iniciamos um plano de investimento muito robusto, nós mais que multiplicamos por 6 o que vinha sendo investido. Então, vinha numa média de investimento de 150 milhões ano. Passamos isso para casa de 600, 700. E esse ano de 24 nós estamos na base de R$1 bilhão em investimentos aqui. E também um outro ponto que já dava o sinal de fraqueza, a CE já não fazia o repasse de ICMS para o governo do estado há um bom tempo, uma dívida de quase R$5 bilhões que nós negociamos. E hoje nós repassamos o ICMS do mês, e também a parcela do passivo, literalmente em dia, rigorosamente em dia, de tal forma que a gente possa também contribuir aos cofres públicos do Estado para fazer tudo aquilo que é a responsabilidade do Estado. Então a gente encontra essa empresa desse jeito,
bastante degradada, bastante deteriorada, e começa esse trabalho de recuperação que a gente vem fazendo há 3 anos. Nada fácil, né? Nada fácil, mas que a gente tem um longo caminho a percorrer ainda por tudo que precisa ser feito, porque você está trabalhando para tirar um passivo, mas a demanda por carga, o carregamento, o consumo, ele vai aumentando. Então você tem que tirar um atraso e passar à frente, porque o setor de infraestrutura de energia elétrica, na verdade, ele não pode acompanhar o desenvolvimento, ele tem que estar à frente do desenvolvimento, porque é através dele que o desenvolvimento acontece. Então nós temos que tirar um atraso aí, que eu diria de aproximadamente 10 anos, e passar à frente para poder permitir que esse desenvolvimento caminhe com naturalidade em condições normais. Sensacional, pessoal. Estamos recebendo aqui no programa de estreia do JCast senhor Riberto José Barbaneira, que é diretor-presidente da CE Equatorial. Falando com o senhor, eu lembro muito, aqui no Sul é uma piada que se faz, sempre se fez aqui. Eu lembro quando era pequeno, perdi meu pai muito cedo, mas eu lembro disso ele falando. Quando a gente deixava a luz acesa em casa, o pai chegava e dizia, vocês acham que eu sou sócio da CE? Mas isso é uma coisa, eu preciso falar isso pro senhor, que isso é tradicional na família, né? E eu lembro até hoje do meu pai. Então, hoje em dia, eu em casa desligo as luzes quando não estou nos ambientes, e quando alguém lá em casa deixa, eu digo, vocês acham que eu sou sócio? Não sou não, pessoal. Sou amigo aqui do presidente, mas não sou sócio. O senhor chegou num momento bem delicado, né? E logo já esse turbilhão todo, né? Sim. Qual o momento mais difícil e como fez, assim, para fazer com que a equipe, né, abraçasse essa situação, como fez para unir a equipe, que realmente é um trabalho bastante árduo e, como eu falei antes, né, uma vidraça total, né, todo mundo reclamando, eu tô sem luz, aconteceu isso, aquilo, mas é um desastre, né, climático que nunca foi visto, né, Sem tudo dúvida. muito novo, tanto para a população quanto para vocês, né? Perfeito. E o que você traz é de extrema importância, porque assim é importante a gente ter clareza e consciência de que esse período que tem se vivido, ele não é comparável a nada que tenha ocorrido para trás. Nada. Então, as comparações, mas era melhor. Bom, mas era melhor em que condição? Né? É de uma condição totalmente diferente dessa que a gente vive. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e fazer essa ponderação. O momento, sem dúvida nenhuma, quando a gente chega aqui, quando eu cheguei em agosto do ano passado, o que era, ainda é, mas a gente está trabalhando nessa transformação, esse é o momento dessa empresa. É uma empresa recém-privatizada, que vem com uma cultura de pessoas de alta capacidade técnica. Hoje o corpo técnico da CE, os gaúchos que aqui estão, que aqui residem, que são naturais daqui, que trabalham conosco, que perfazem mais de 95% do quadro de colaboradores da CE, que vem dessa cultura estadual, do serviço público, a qual eu pertenci no passado, sei o que é isso, se junta com pessoas que foram contratadas posteriormente, portanto já vem da iniciativa privada, e a gente chega também de outras experiências. Eu vim de São Paulo, é uma outra cultura. Então a gente tem ali um conjunto de pessoas, como você colocou, que querem e estão todo dia fazendo o seu melhor, lidando com um ativo bastante delicado e que precisa de um resgate. E fazer todas essas pessoas se alinharem para o mesmo objetivo é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. Então a gente chega, fui apresentado ao time e o primeiro momento foi uma conversa com todos para dizer muito claro quem eu era, o que eu esperava. Não depositem no Riberto a responsabilidade pela transformação, porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu sou mais um agente que veio para contribuir com as minhas experiências e se somar às experiências que todo mundo ali tem. E a gente colocou foco. Nós vamos ter que fazer algumas coisas, porque onde tudo é prioridade, nada é. Então nós temos algumas prioridades, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho de engajamento, de trazer o time, explicar o porquê que a gente precisava fazer aquilo. Eu costumo dizer que quando as pessoas entendem o propósito do que elas fazem de uma forma diferente.
Então, a principal tarefa era, olha, vamos entender qual é o nosso papel. E a fala foi mais ou menos assim: se a gente se você, colaborador, você, Ico, hoje, quiser comprar um paletó para você, você sai no sábado de manhã, supondo que você não vá na internet, mas você sai no sábado de manhã, você entra numa loja, se você for mal atendido, você vira as costas e vai na outra loja. E se você não for bem atendido, você vai na terceira loja, até que você acha um bom atendimento e ali você se identifica e acaba fazendo a tua aquisição. E o que eu falei para as pessoas é que conosco, a sociedade gaúcha, os gaúchos não têm essa opção. Porque o modelo de negócio, a distribuidora de energia elétrica dentro desses municípios é a CE Equatorial, né? Então, assim, bom, e se eu não estiver satisfeito com a CE Equatorial, cara? Ou você muda de lugar, ou você vai ter que se contentar. Então, a nossa responsabilidade aumenta muito. Com certeza. Ela aumenta muito, porque o cliente não tem a opção de troca. Então, nós precisamos encantar o nosso cliente para que ele queira ficar conosco e se orgulhe de ter a gente, mesmo sabendo que ele não pode trocar. E se amanhã for dado a ele a oportunidade de trocar, que ele prefira, por escolha própria, ficar conosco. Sensacional. Então foi assim que a gente começou a trilhar por esse caminho, entendendo quem são as pessoas, o momento de cada um. Eu costumo dizer muito para a equipe de líderes da empresa que nós, como líderes, temos uma responsabilidade adicional, porque não basta a gente ter esse comportamento, a gente precisa inspirar esse comportamento nos colaboradores de uma forma geral. E aí começa um grande trabalho para a gente poder fazer e promover o alinhamento, com alguns objetivos, deixando muito claro aquilo que a gente não abre mão: preceitos éticos, segurança no trabalho, o valor da vida. Isso nós não vamos discutir, nós não vamos conversar. Pratica-se, compra-se, não tem mais ou menos ético, né? Eu costumo dizer que é igual gravidez, ou tá ou não tá, ou é ou não é. Exatamente. Então nós não vamos admitir. E aí a gente começa sempre de uma forma respeitosa e honesta com todo mundo, deixando muito claro onde a gente quer chegar. E eu coloquei para as pessoas, eu vim para cá com um propósito. E eu não escondo ele de ninguém. Eu venho aqui e acordo todo dia, e trabalho todo dia, vou dormir todo dia, porque eu quero colocar a CE Equatorial no ranking das empresas do Brasil como líder do Brasil. E a gente nota isso falando contigo, a gente nota essa seriedade, essa vontade. E eu trabalho todo dia para isso, e eu falo para as pessoas que estão lá, os gaúchos que estão trabalhando lá, uma minoria de pessoas que a gente trouxe também, que veio de fora para contribuir, merecem estar numa grande empresa pela nobreza do serviço que prestam. Então vamos fazer essa transformação junto. Poxa, mas temos um desafio enorme. Ótimo. Estamos aqui para vencer, superar os obstáculos, vencer os desafios e chegar onde a gente quer. Melhor distribuidora do Brasil. Esse é o nosso mantra, esse é o nosso propósito. E já era algo bastante difícil sem acontecer tudo isso que aconteceu, né? Tem mais esse... Aliás, isso é muito interessante. Uma fatalidade, vamos falar, né, fatalidade, fora de controle de qualquer pessoa, jamais ninguém, né? Eu ouço, às vezes, algumas conversas, algumas oportunidades de pessoas debatendo, falando, nós tínhamos que estar preparado para isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para aquilo que a gente conhece, para aquilo que a gente tem noção. Agora, esperar que estejamos todos 100% preparados para aquilo que nunca aconteceu é muito difícil. Então, já era difícil, porque a gente já tem a CE numa situação bastante delicada, tem um trabalho, um trabalho estruturado para a gente levar ela para um outro patamar de qualidade, que é o principal tema hoje que afeta os nossos clientes. E vem todos esses transtornos que aconteceram nesses últimos 12 meses, principalmente esse de maio, incomparável, obviamente. E como é que a gente reage a isso? Eu fiz uma reunião com toda a liderança da empresa antes de ontem. A nossa sede, inclusive, foi também inundada. Pois eu ia dizer, a sede. Foram alagados também, né? Fomos alagados também. A gente teve mais de 200 colaboradores do nosso quadro que perderam coisas também nos bairros onde moravam. Então a gente teve que cuidar disso. E antes de ontem, pela primeira vez, eu reuni todo esse pessoal
né, num ambiente aqui, num salão aqui na cidade, para bater um papo com eles. A gente fazia muita reunião por Teams, tal, eletrônico, conferência, mas eu falei, não, peraí, é hora da retomada, a crise passou, essa crise de maio terminou, e nós temos que agora retomar aquele plano. O navio saiu de um porto em direção ao outro, bateu um vento, literalmente, né? Bateu um vento aqui, desviou, ok, vamos conviver, mas agora vamos voltar, porque o nosso foco está muito bem definido. E aí eu reuni essas pessoas antes de ontem num salão aqui, são mais de 80 líderes, vieram do interior, a gente fez questão de trazer para um bate-papo presencial, até para que as pessoas pudessem ter esse contato de novo, porque está todo mundo nas suas casas, olhando por videoconferência. Ok, tecnicamente é possível, mas esse contato pessoal de alinhamento, de realinhamento, para a gente resgatar das pessoas aquele orgulho, aquele compromisso, a superação, ele precisava ser presencial. Fizemos isso antes de ontem. Foi um período aí de 3 a 4 horas que nós estivemos juntos. E o propósito foi esse. Vamos reenergizar todo mundo aqui. Vamos lá, temos um trabalho a fazer e vamos continuar. E agora a gente retomou e vamos seguir. De fato, são eventos que atrasam um pouco os nossos planos, mas não nos tiram do foco e do objetivo de forma alguma. Como eram suas noites, para encerrar esse assunto enchente agora, mas como eram suas noites, os teus dias nessa época? Porque estava todo mundo, né? As pessoas, claro, nervosas, porque todo mundo, claro, quer ter luz, quer ter água, né? A gente sabe que é super importante, mas estes acasos acontecem, né? Sim. Acontecem esses acasos. E as pessoas ficam nervosas. A gente basta ver no trânsito de uma cidade. Todo mundo fica nervoso, todo mundo quer, né? E como eram suas noites, seus dias? Conseguia descansar para trabalhar? Como é que era? Ico, assim, eu confesso a você que eu passei no ápice da crise, eu passei algo em torno de 20 dias dormindo 2 horas por noite. Imagino. Tem muito nas nossas redes sociais, a gente postou muitos vídeos das nossas equipes trabalhando, tem diversos vídeos que eu estou lá na linha de frente com a equipe. Então, você estava lá, é importante. Eu tinha pessoas ali trabalhando, que a família estava em hotel, que nós colocamos, tiramos os abrigos, colocamos em hotel. Eu tinha colaboradores superando a vida pessoal para estar lá fazendo melhor, e eu não podia não estar. Então a gente foi para lá, estava acompanhando todas as manutenções, realizamos assim operações de risco muito alto sobre o aspecto da eletricidade naquele centro histórico. Foi uma experiência única, incrível e inédita que foi realizada ali para poder minimizar o problema, que era muito sério. Só quem está lá dentro e conhece tudo aquilo que foi feito que tem noção do quão aquilo foi complexo, mas a gente teve sucesso também. Então, foram noites muito extenuantes, mas assim, para a gente que é picado pelo bichinho da energia elétrica, a hora que você passou ali 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20 horas acordado, e a hora que você conclui o serviço e fecha a chave, liga e acende a iluminação no teu entorno e você vê pessoas aplaudindo, aquilo aquilo vale mais que um sono de 8 horas. É um gol numa Copa do Mundo, né? É um gol numa Copa do Mundo, aquilo te recupera, aquilo fala, cara, a gente está aqui fazendo a diferença na vida das pessoas e não poderia ser outro. É o que eu falei mais cedo, depende da gente. Somos nós, as pessoas contam conosco nessa hora. Então, nós temos esse dever a cumprir e passa. O descanso vem depois, a gente recupera, mas na hora ali a adrenalina é total. E sempre, né? Assim, um destaque que eu quero fazer. Nós passamos por esses 45 dias praticamente com muitas ocorrências. Entramos com caminhões nossos dentro d'água para salvar pessoas, desligamos energia elétrica para evitar a eletrocução dentro d'água de pessoas, e a gente conseguiu passar 45 dias sem nenhum acidente. Nossa. Então, assim, não teve um colaborador do Grupo Equatorial, da CE Equatorial acidentado, a gente não teve notícias de nenhuma pessoa eletrocutada. Então isso para nós é a maior recompensa. Tem transtorno? Claro que tem.
Tem pessoas que ficaram 10, 15, 20 dias. Claro que tem, nosso respeito, nossa solidariedade. E é claro que a gente gostaria de fazer mais rápido isso, mas foi um evento que, ao contrário, não era nem que nós tínhamos um problema na rede e não estávamos conseguindo resolver. Não. A rede elétrica estava propositadamente desligada, pensando na segurança das pessoas que estavam sendo salvas e das pessoas que estavam trabalhando para salvamento. Então, acho que o balanço é muito positivo de tudo isso que aconteceu agora. O que o senhor acha que fica de legado esse tempo aí? Cara, Daqui a 4 anos vai pensar como nessa... Já me falaram até para escrever um livro sobre essa história toda, sabe? Mas o legado, eu acho que fica na superação, né? De novo, muito aqui respeito a todas as pessoas. Nós sabemos que tem famílias que perderam vidas nesse evento, mas o grande legado para nós é poder ter contribuído para que esse dano pudesse ser o menor possível. Trabalhamos para recuperar o mais breve possível e, sem dúvida nenhuma, o aprendizado, né? A gente tem que tirar muito aprendizado disso para que amanhã, né? Oxalá, caso venha a acontecer alguma coisa, não na mesma magnitude, mas mesmo que parecido, a gente esteja melhor preparado para fazer melhor ainda. Eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar do nosso trabalho e também o aprendizado que a gente tem que construir aqui. E daqui para frente, qual o senhor acha que é o papel da Equatorial nessa retomada econômica aí? A gente tem falado muito disso. Eu acho que a gente tem o papel fundamental da infraestrutura de energia elétrica, recompor todo esse ativo o mais rápido possível. Como eu falei, energia elétrica é fonte de desenvolvimento, ela é necessária, mas a gente tem a certeza e a convicção, e estamos trabalhando nisso, que existe um papel social que a empresa precisa desempenhar. Você tem uma sociedade que está fragilizada, você tem pessoas que perderam o emprego, muitas empresas faliram com isso, se perderam. Então, a gente, como uma empresa que atua dentro do Estado, nós temos minimamente que, de alguma forma, devolver para a sociedade aquilo que ela nos concedeu quando nos permitiu chegar até aqui. Então, esse trabalho social a gente está ampliando, a gente está em parceria com outras empresas do Rio Grande do Sul, com o próprio governo do Estado, com Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de Rio Grande, Prefeitura de Pelotas, que foram Eldorado, Guaíba, que são cidades mais afetadas, né, na nossa área de concessão, para que a gente possa trazer, de alguma maneira, a nossa parcela de contribuição para respeitando todas essas pessoas, dar o suporte social que elas precisam, prover uma energia de qualidade para que a economia possa se recuperar e a gente conseguir garantir que o nosso papel principal, que é distribuir energia, esteja feito com melhor qualidade. Deixar o senhor tomar uma aguinha também aí, né? Obrigado. Tomar uma aguinha. Tô gostando muito do nosso bate-papo e a gente tem que entender que isso tudo que aconteceu, ninguém estava esperando isso e ninguém queria que isso acontecesse. Sem dúvida. Então, todos, você que está nos escutando e nos assistindo, né? Você no seu negócio, na sua família, deve ter passado por momentos que realmente pegou muito de surpresa isso. Não estou aqui passando panos quentes em nada, mas estou dizendo que também a empresa CE Equatorial foi pega de surpresa e estava tentando resolver as coisas. Então tem que ter calma, eu acho, nesse momento, porque isso eu acredito que é do ser humano. A primeira coisa que querem fazer é gritar, apontar, e isso é muito difícil. Tu tá apontando, vamos pegar ali está o culpado. Calma, daqui a pouco a pessoa não queria que isso estivesse acontecendo, está tentando resolver. Vamos nos acalmar, né? Sem dúvida. Vamos acalmar. Sem dúvida. A gente vive um momento, né, bastante delicado com relação a esse tipo de coisa, as redes sociais e tudo mais, mas a gente, com todo respeito à opinião de todas as pessoas, eu acho que a gente tem um nível de liberdade no Brasil que a gente tem que preservar, que é essa liberdade de expressão, essa coisa, e respeitar a opinião de todo mundo. Eu costumo dizer que a unanimidade é burra, eu respeito muito a divergência de opinião, críticas, elogios. Eu acho que a gente que está nessa esfera pública, que você abriu o programa dizendo isso, nós estamos sujeitos a críticas. Então, mas assim, o que eu digo muito para as pessoas que estão lá conosco, nós temos que trabalhar. A resposta a tudo isso é o trabalho. Então, vamos cuidar de fazer da melhor maneira
aquilo que a gente precisa fazer diante das condições que a gente tem. Daqui a pouco melhora a condição, a gente vai fazer de uma outra maneira ainda melhor. Mas a gente precisa ter essa consciência de que o que aconteceu é extremamente fora da curva, é extremamente fora de do razoável, né? E fomos pegos de surpresa. Tanto nós temos um centro de operação lá na sede, nossa sede fica no Humaitá, que foi totalmente alagado. Nós temos o centro de operação, que é o coração da empresa. É para onde chegam todas as necessidades dos nossos clientes, e ele tem a responsabilidade de coordenar todas as equipes que estão em campo para que elas possam atuar da melhor maneira possível e principalmente, de novo, preservando a segurança, que nós trabalhamos com um produto que é altamente periculoso. Exatamente. E esse centro, quando a gente começou a ver, e ali é um sistema de informação e de dados muito robusto, muita informação transita por ali, é uma entrada e saída de informações a todo momento. E esse centro de operação nós começamos a ver que a água está subindo vai alagar. Então a gente fez uma operação de ter que desligar aquele centro, ligar num outro lugar da cidade, mover todo o nosso data center para poder reconectar servidores e a comunicação com as equipes. É uma operação que, se feita com todo o planejamento necessário, é uma operação, eu diria para você, de no mínimo uma semana. Nós fizemos isso numa madrugada para poder abastecer, desligar aqui, religar no outro ponto. E por quê? Por conta do compromisso de que a gente não podia parar. Nós não temos como parar, então nós vamos ter que desdobrar. São em situações como essa que traumatiza muita gente, que perde muita gente, mas são nessas situações que aparece também a capacidade do ser humano de se reinventar, de achar formas de fazer que numa condição normal ele faria daquele mesmo jeito e não traria nada de agregação. E a gente conseguiu fazer também isso. Então, é de fato muita superação. E as pessoas, o que a gente conta é que as pessoas, assim, parando para pensar eu acredito muito isso, que lá no íntimo, independente de como às vezes a gente se manifesta num horário de raiva, num horário de num momento de descontentamento, mas que lá no íntimo as pessoas conseguem entender que é uma coisa que aconteceu muito fora da curva e que lamentavelmente levou a tudo que levou, e que agora, reconhecidamente, nós vamos trabalhar para sair. E logo, logo nós vamos ter virado essa página. Com certeza, com certeza. Projetos futuros aí para nossa CE Equatorial, o que o senhor pode dizer? Projeto futuro, Ico, assim, é o nosso compromisso com a qualidade. Tá? Eu acho que a distribuidora ela tem dentro do negócio dela muitas vertentes. Né? Atendimento ao cliente, a emissão da fatura adequada, concisa, correta, a fatura chegando no dia certo na mão do cliente, pelos nossos canais, com valores corretos. Tudo isso faz parte de obras que nós temos que fazer para atender o cliente que por qualquer motivo teve a sua energia suspensa para religar, o cliente novo que comprou sua casa agora. Então nós temos uma infinidade de coisas que a gente tem que tratar ali. Mas sem dúvida nenhuma, o caso da CE Equatorial hoje, o grande processo que nos remete a maior atenção é a qualidade do fornecimento, a continuidade. Por conta de tudo isso, pessoas ficaram 10 dias, 12 dias, 20 dias, às vezes até sem energia, e a gente quer mudar isso. E nós estamos com um compromisso sério de mudar isso. Então, para frente, continuar investindo pesado, continuar. Um outro ponto também que eu acho que é importante colocar aqui. Quando a gente quando a CE Equatorial desenhou a sua estrutura de trabalho, ela se pautou num histórico, né, daquilo que era o normal lá atrás e como as coisas eram. Esses últimos 12 meses serviu também de muito aprendizado. Espera um pouquinho. Se isso aqui continuar acontecendo com essa recorrência e com essa intensidade, aquilo que nós desenhamos ali atrás já não é suficiente. Então a gente fez essa análise, dessa análise resultou a conclusão de uma necessidade de a gente robustecer toda a nossa estrutura, e nós começamos a fazer isso já desde o início do ano, a gente vem robustecendo,
E com isso a gente amplia equipes, a gente amplia a força de trabalho, a gente amplia investimento, porque a gente está muito focado que ali na frente nós vamos entregar uma energia de qualidade que o gaúcho merece, mantendo os outros processos adequados e também melhorando eles, para que a gente possa estar num outro patamar de qualidade aqui. Seu maior desafio daqui para frente, o que o senhor acha? Eu acho que o maior desafio que a gente tem aqui eu diria para você que é mudar a percepção do gaúcho com relação à CE Equatorial. E nós só vamos fazer isso com muito trabalho, porque, como eu disse, eu acho que a gente, eu falo isso, já falei isso em muitas oportunidades, e eu acho que é importante aqui também. Eu acho que a grande falha que nós tivemos na CE Equatorial não é não trabalhar. Tem muito trabalho sendo feito. Até o ano passado, quase 2 bilhões de reais já tinham sido investidos aqui nesses 3 anos. E esse trabalho, mas eu não vejo a CE trabalhando. É que muitas áreas onde a gente trabalha, dentro de subestação, em linhas de transmissão, as pessoas não veem mesmo, né? Mas o ponto que eu acho que a gente ficou fragilizado e que nós falhamos, eu falo isso abertamente, é que nós permitimos, não é uma responsabilidade da sociedade, ela é nossa, nós permitimos que a sociedade imaginasse assim, bom, é uma empresa pública, privatizou, vira a chave, vai ser uma maravilha. E não é isso. Você não consegue, num setor de distribuição, virar uma chave de um dia para o outro, de um passivo, que a gente já falou aqui hoje, de 10 anos. Tem muita coisa por fazer, né? Grandes obras requerem licença ambiental, requerem uma série de providências que a gente precisa fazer e demanda muita mão de obra, muita força de trabalho. Então a gente segue investindo, segue fazendo tudo isso só que esse período de 3 anos e tudo isso que vem acontecendo levou a sociedade a construir uma percepção dessa empresa. Eu não vou nem entrar aqui na seara de ideologia, porque não é o caso. Mas assim, o grande desafio é mudar essa percepção, é trazer garantia e orgulho aos gaúchos que a CE Equatorial continua sendo uma distribuidora que quer prestar o melhor serviço, que a CE Equatorial é formada por gaúchos que levantam todo dia, trabalham em prol dos gaúchos e a gente quer fortalecer isso cada vez mais e que ali na frente a gente possa estar numa posição não só de destaque no cenário do setor elétrico, mas principalmente na cabeça do gaúcho como uma empresa que ele pode confiar e que está aqui para trabalhar para o melhor que ele pode esperar. Ia dizer para o senhor encerrar falando o que quisesse para o povo gaúcho, mas parece que já falou, mas se tiver mais alguma coisa que você queira falar aí, algum recado, até pode olhar para aquela câmera ali que é só... Não, eu acho que é isso. Eu acho que é reforçar aqui. Eu costumo dizer, nós somos uma empresa privada que prestamos um serviço público. E por prestarmos um serviço público, nós devemos satisfação a toda a população gaúcha, a toda a população que por nós é atendida. E nesse contexto, o máximo respeito, o máximo compromisso para a prestação do melhor serviço. E sabemos que não há opção. Então, por conta disso, o máximo respeito, o máximo compromisso com essa sociedade, com a população gaúcha, sabendo das nossas limitações, sabendo dos problemas que temos, trabalhar todo dia para que vocês possam ter amanhã, no futuro, em breve, uma condição de uma energia elétrica de melhor qualidade a um preço justo, que é o que nós esperamos. Pessoal, recebemos hoje aqui no primeiro JCast, né, um produto do nosso Jornal do Comércio, uma empresa com muita credibilidade, com mais de 90 anos aqui no nosso estado, né? O senhor Riberto José Barbaneira, que é diretor-presidente da CE Equatorial, e quero dizer para o senhor que eu tenho certeza que o senhor está fazendo o melhor e quer o melhor para a empresa, porque a gente olhando nos seus olhos, tá? Vocês podem olhar nos olhos assim, a gente que tem uma sensibilidade olha nos olhos de uma pessoa e vê quem quer realmente trabalhar com honestidade. E eu vi isso Obrigado. No seu olhar. Tenho certeza que a empresa está em ótimas mãos com o senhor, porque eu noto que o que tu faz
tu quer fazer com maestria, e quando não dá certo, pode não dar certo, é um humano, as coisas acontecem, mas tenho certeza que o senhor visa sempre o bem de todos e, é claro, o bem do nosso estado. Muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço, Ico, e pode contar que é isso mesmo, isso é o que o que eu prezo, e isso é o que nós estamos continuamente despertando e engajando todos os nossos colaboradores dentro da CE Equatorial para fazer o melhor todo dia. Tá certo, obrigado. E até a próxima, hein? Até a próxima, se Deus quiser. Muita luz para nós todos. Literalmente. Até mais, pessoal. Até mais, gente.